Será que é possível reprogramar a mente de uma criança para que ela tenha sucesso na vida ou para que ela seja feliz? Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar que é possível sim. E quero aproveitar para deixar 3 histórias reais e inspiradoras. Portanto, fique comigo até o final. Pessoal, reprogramar a mente de uma criança é extremamente importante, independente se ela terá sido especial ou não, pois vai influenciar no desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental, de forma consciente e intencional. E nós sabemos que a educação e o desenvolvimento infantil são assuntos complexos, pois envolvem vários fatores, como os traumas que acontecem no ambiente familiar ou na escola, como alimentação, inclusive a genética. E para que possamos ter um cérebro feliz e bem construído, vai depender de quê? Da interação entre a genética e o meio ambiente. A genética programa as etapas, mas é o meio ambiente que a criança vive que vai executar a formação cerebral. Foi o que eu comentei no vídeo anterior sobre epigenética. O meio influencia e muito. Se aprendemos uma determinada habilidade, é porque se formou uma rede neural no nosso cérebro. Isso acontece através dos estímulos visuais, auditivos e sinestésicos. E quando esses estímulos entram nos nossos corpos, geram uma descarga elétrica em nossa massa cinzenta. E quanto mais eles são repetidos, mais ativa a mesma via, fixando no subconsciente e formando uma rede neural. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras que usamos com as crianças, principalmente os pais. Então, se você repete com frequência que a criança é coitadinha por ela ter nascido especial, ou que ela é preguiçosa por não desenvolver as tarefas em casa, mais irá criar uma rede neural no cérebro dessa criança de incapacidade. Nós adultos somos como autoridade para as crianças, principalmente os pais. Portanto, é muito importante usar a palavra de otimismo. Assim a criança vai ter um futuro brilhante. Pode confiar. Agora vamos para a primeira história do vídeo, real e inspiradora. A criança nasceu sem as orelhas e o médico logo disse, ela não vai nem ouvir e nem falar. O pai já tinha conhecimento sobre a importância da reprogramação mental e logo disse, eu vou encontrar uma maneira de transplantar para a mente da criança o meu desejo ardente de transmitir o som ao cérebro, mesmo sem o auxílio dos ouvidos. Gente, isso é fenomenal. Gente, e esse desejo ele não comentou para ninguém, ele guardou no fundo do seu coração. E ele disse que não aceitaria de forma alguma que a criança fosse surda e muda para o resto da vida. Ele até comenta, a natureza me deu um filho sem as orelhas, mas eu não aceito que ela seja surda e muda. Então ele disse que a criança tinha vantagem sobre o irmão para vender jornais. Ele falou que a criança sempre teria vantagem nas escolas, porque os professores tratariam melhor do que os outros alunos. Enfim, ele começou a influenciar a criança. E eles perceberam que aos poucos ela começou a ouvir alguma coisa. E por conta disso, ele resolveu comprar um toca-disco. E a criança, quando ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase. Olha que bacana. E logo, logo, ela começou a ter preferência por algumas músicas. E em pouco tempo, ela já começou a tentar pronunciar as palavras. Gente, isso é muito bacana. E o que acontece? Ele nunca colocou essa criança numa escola especial. E ele falava para os professores, né, que ela não ouvia direito, eles precisavam gritar próximo ao cérebro, à cabeça, na realidade, né, porque ele não tinha as orelhas. Eu sei que ela fez ensino fundamental, ensino médio, e, gente, ela começou a fazer até faculdade. Ela fez faculdade. E quando ela estava no ensino médio, ela recebeu um aparelho para surdez. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas, quando estava na faculdade, ela recebeu outro aparelho e os resultados foram impressionantes. Ela começou a ouvir pela primeira vez, nitidamente, como qualquer outra pessoa. Depois desse resultado maravilhoso, esse jovem resolveu escrever uma carta para o fabricante. E eles entraram em contato, pediu para que esse jovem fosse visitar a fábrica. E olha que interessante, logo logo ele passou a ajudar outros adolescentes com o mesmo problema. Gente, isso é fascinante. Você veja que o pai disse que encontraria uma maneira.
E ele encontrou, só que isso aconteceu depois dos 20 anos. Será que você teria essa paciência? Essa história está no livro Quem Pensa Enriquece. Inclusive, é um dos filhos de Napoleão Hill. Eu só fiz um pequeno resumo. Se você quiser saber do restante, eu peço que leia o livro. Está logo no início. Muito bacana. Vale a pena. Gente, essa segunda história também é espetacular. O garoto, ele tinha aproximadamente 3 anos quando algumas manchas brancas surgiram em seus olhos. A mãe levou ao médico e foi diagnosticado que ele estava com câncer na retina. Fez a primeira cirurgia sem sucesso. E após a segunda cirurgia, a criança acordou dizendo à mãe que não estava enxergando. Não é fácil para uma mãe ouvir isso, né? Eu sei que ela ficou desesperada, mas em nenhum momento ela demonstrou esse sentimento para a criança. Em nenhum momento ela chorou na frente da criança. E o que foi que ela disse para ele? Filho, você pode usar os outros sentidos para entender o mundo. Isso é fascinante, não é mesmo? Com um tempo depois, esse jovem começou a estalar a língua e percebeu que era possível enxergar, entre aspas, com os ouvidos. E passou a se orientar através do eco do som. Ah, Marisane, como assim? Através do eco do som? Isso mesmo, ele estalava a língua no céu da boca, o som batia no objeto, um exemplo, um carro, e voltava para ele como eco. E ele sabia que ali tinha um obstáculo. Gente, ele conseguia andar de bicicleta, ele conseguia jogar basquete, inclusive até mesmo brincar no playground, mesmo com as escadas. Incrível. E a mãe disse que acredita que ele desenvolveu essa habilidade porque nunca disse para a criança que ele estava cego. Olha que coisa bacana. Durante muitos anos, esse jovem usou esse método instintivamente, sem saber que estava reproduzindo algo já conhecido pela natureza. Esse método é conhecido pela ciência como ecolocalização. É muito comum entre os golfinhos e os morcegos, mas uma raridade entre os seres humanos. Aí eu pergunto para você, se a mãe tivesse colocado limitações na mente da criança, será que ele teria conseguido desenvolver essa habilidade? Pense nisso. Esse menino é o Ben, conhecido como o menino golfinho. Agora vamos para a terceira história. Uma criança nasceu com vários problemas de saúde. Na realidade, eu acho que ela não queria vir ao mundo, né? Pois foram várias complicações. Teve clavícula quebrada, braço quebrado, a costela quebrada, inclusive problema de respiração. Os médicos falaram para a mãe ir para casa. Olha, a senhora vai para casa, a criança vai precisar ficar na incubadora por algum tempo, não sei exatamente quanto. E eu sei que a mãe foi para casa e a criança ficou hospitalizada. Com um tempo depois, o pai chegou com uma criança nos braços, dizendo: mulher, o médico disse que a criança não vai sobreviver. E ele passou esse remédio aqui. E a esposa disse: ela não vai sobreviver, mas então eu não vou dar o remédio que o médico passou. Eu vou dar o que eu quero. E assim ela fez. Ela comprou um xarope infantil e deu para essa criança tomar. E com poucos dias a criança estava bem gordinha. E ela teve coragem de levar a criança até o hospital para mostrar ao médico e disse: aqui, doutor, a criança que o senhor desenganou. E essa criança sou eu. E minha mãe disse que eu ficaria curada e que Deus tinha um propósito para mim. Eu acredito que o propósito seja esse, né? De estar compartilhando a minha experiência, inclusive o meu conhecimento. Outra dica importante é, sempre que a criança for dormir, fique ao lado dela, conte histórias que façam, que desenvolvam a autoconfiança e a imaginação dessa criança. Essa técnica era também utilizada pelo Napoleão Hill, e você já sabe do resultado. Você deve estar falando: ah, Marisane, mas meu filho já é um adolescente e me dá muito trabalho. Olha só, a neuroplasticidade acontece em qualquer idade. Essa reprogramação mental é possível fazer para qualquer idade. É claro que quanto mais nova a pessoa é, mais fácil vai ficar.
certo? Agora eu te falo uma coisa, tira o foco do problema. Quanto mais você repete que teu filho está dando problema, quanto mais você fala, quanto mais você pensa, é pior. Tudo que foca se expande. Provavelmente você já ouviu essa frase. Outra dica, faça a oração do perdão para o seu filho. Eu já tive várias experiências maravilhosas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar o link aqui na descrição. E como diz a célebre frase de Napoleão Hill, as deficiências podem ser aceitas como obstáculos e usadas como desculpas, ou consideradas degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. Lembrando que cada criança é única, portanto é muito importante respeitar as individualidades e as diferenças. Não é porque o filho de Napoleão Hill teve resultado após os 20 anos que vai acontecer a mesma coisa com seu filho. Pode acontecer antes ou pode acontecer depois. Tudo bem? Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.